Com relação, outro projeto aí que está sendo muito defendido pelo bolsonarismo é a questão de anular ou mudar a lei da ficha limpa. Imagino que o deputado seja contra, mas como você vê essa movimentação aí no Congresso? Não, sou absolutamente contrário e, assim, é patético você ver bolsonarista e o próprio Bolsonaro, que sempre disse, né, ser o maior combatente da corrupção, né, que entrou com a bandeira de, olha, vamos romper com o sistema e etc, aí depois colocou um monte de gente do Petrolão no próprio ministério, né, e nas próprias lideranças de governo, distribuiu o cargo, né, pra gente que estava no Petrolão, cargos estratégicos. Agora, dizer que quer acabar com a lei da ficha limpa, né? É óbvio que causa indignação, inclusive a mim, ver o Lula disputando a eleição da presidência da República, né? Agora, tendo cometido os crimes que ele cometeu, com as condenações que ele teve. Agora, o problema não está na lei de ficha limpa. Não é por causa dela que o Lula pôde ser candidato e não perdeu seus direitos políticos. Foi por causa de uma manobra do Supremo num julgamento de matéria penal, né? Não foi a lei de ficha limpa que foi mal desenhada para perseguir politicamente quem está contra o regime e beneficiar quem está a favor. O problema não está na lei de ficha limpa, o problema está na atitude, né, individual de ministros do Supremo Tribunal Federal que fizeram uma manobra para não absolver o Lula, porque isso seria flagrantemente um absurdo, você dizer que ele é inocente pelos crimes que cometeu, se analisassem as provas. Eles fugiram da análise de mérito, né, para inventar um vício que não existia, que era a da competência legal, né, que não seria julgado em Curitiba, mas seria julgado em Brasília, para o processo ter que começar do zero, e como a prescrição para o Lula, já que ele é idoso, corre pela metade, correr esse prazo prescricional e ele mesmo tendo cometido crime, não ser punido pelos seus crimes. Esse é um absurdo que não tem absolutamente nada a ver com a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, se revogada, vai permitir que dezenas de milhares de prefeitos, deputados estaduais, vereadores, gente condenada por corrupção, né, possa disputar as eleições, porque casuisticamente eles querem devolver os direitos políticos para o Bolsonaro, né? Então, é muito grave que você tenha, e isso mancha a reputação. É assim, mais uma vez, Bolsonaro prestando um desserviço para a direita, né? Porque a direita tem todas as condições de apontar para 20 anos de governo de esquerda, né? E governos do Centrão, e falar dos escândalos de corrupção e denunciar e se posicionar como aquele espectro político que, em sua maioria, né, defende a ética, defende a correção, defende a honestidade. Aí, o sujeito que se diz o principal líder de direita vai lá e defende o fim da lei da ficha limpa. É desmoralizante e afunda. Eu tenho certeza que a maioria esmagadora da população não concorda com isso, ainda mais sendo casuisticamente desenhado só para permitir que o Bolsonaro dispute as eleições, né? Qual a sua avaliação geral do governo Lula e um pouquinho mais? A gente sabe que você é um deputado que tem trânsito ali meio que com todos os lados. Existe uma avaliação ali negativa ou pessimista do governo Lula até entre aliados do governo? Nem assumiu já o primeiro anúncio do banqueiro central do Lula vamos descumprir a meta de inflação, de novo, né, porque já foi descumprida no ano passado. E mais do que isso, a inflação vai se alastrar dos alimentos para os outros produtos. E na primeira reunião ele aumenta a taxa de juros. Ou seja, o problema que era o Roberto Campos Neto, né, não existe mais. O Roberto Campos Neto não está mais lá. Os diretores do Roberto Campos Neto não estão mais lá. A maioria do Copom foi indicado pelo Lula. E a primeira medida do Copom sobre Lula foi aumentar a taxa de juros. Os próprios petistas percebem esse desastre, né? Os próprios petistas veem com um desespero a possibilidade do Lula não disputar a reeleição por duas razões. Ou por ele não ter condição de saúde, pela idade, ou por ele ter a avaliação de que vai perder e não querer fechar a sua biografia com uma derrota, né? Então, assim, o PT está vivendo, e isso é uma oportunidade histórica para a direita, um momento de racha histórico, né? Agora eles estão tendo uma disputa interna para saber quem que vai ser o novo presidente, né, do PT. Achavam que iam ter um consenso sobre o nome do Edinho, que foi ministro da Dilma, e não está tendo consenso. Eles estão se matando entre si. Eu tenho uma tese que eu venho falando há algum tempo de achar que tanto por saúde como pela avaliação de que não vence a reeleição, Lula não é candidato. Isso vai esfacelar o PT, porque tem a divisão entre o nome do Haddad e o nome do Camilo. Acho que em qualquer das hipóteses, definindo o Haddad ou definindo o Camilo, o PT vai se esfacelar, vai sair gente do partido insatisfeita, querendo lançar outro candidato. Sem o Lula candidato, não só o PT se esfacela, os outros partidos de esquerda não têm nenhum compromisso de continuar na coligação com o PT.
né? O PDT não tem nenhum incentivo para não lançar candidato próprio. PSB não tem nenhum incentivo para não lançar candidato próprio, mesmo porque tem cláusula de barreira e todo mundo precisa bater o número de deputados e ter um candidato à presidência da República é importante. Sem o Lula, que é o único que tem o poder suficiente de obrigar toda a esquerda a ir junto com ele, é uma oportunidade que a gente tem nessa desorganização da esquerda de ter um crescimento da direita, né? Agora, uma bandeira que está sendo encampada pela oposição e também tem sinais aí um pouco contraditórios do presidente Hugo Mota é sobre a anistia. A gente entende aí que existe uma certa separação, existem pessoas que estavam nos prédios durante as invasões, existem pessoas que depredaram, existem também os financiadores, quem incitou. Qual a sua visão em geral sobre esse tema? Você acha que pode se discutir algum tipo de anistia? Você acha que a proposta que está sendo defendida, principalmente pela ala mais aliada ao ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso, ela é de alguma forma, tem ali algum valor ou você é totalmente contra? Eu discordo nesse assunto, discordo do PT e discordo do bolsonarismo, né? Discordo do PT em achar que as pessoas que estavam lá tentaram um golpe de Estado, né? E deveriam ter, sim, penas de 20, 30 anos de condenação, como o caso emblemático, né, da senhora que foi lá e pintou lá a estátua de Têmis lá no Supremo com um batom, né? Se, de fato, qualquer pichação de órgão público, né, acabasse numa condenação por atentado contra o Estado Democrático de Direito, em 2013 a gente tinha prendido uma galera de Black Bloc e por aí vai. Inclusive membros do MTST, né? Eu me lembro do próprio Boulos, né, invadindo o Ministério da Fazenda durante a reforma da Previdência, né, e quebrando, né, os computadores, as vidraças e etc. E depois na Avenida Paulista também o prédio da Fiesp, ele falando o que são algumas vidraças perto do que a Fiesp faz com a gente. Depois, ironicamente, quando saiu candidato a prefeito, foi passear na Fiesp e pediu o apoio da indústria, né? Então, eu acho o seguinte, as pessoas precisam ser condenadas pelos crimes que elas cometeram, né? E, em regra, os crimes que foram cometidos foram de dano ao patrimônio, de depredação, e nesse caso eu acho que o Supremo, né, só porque o caso ocorreu contra eles, né, se fosse, eu não tenho dúvida de que se acontecesse só no Congresso Nacional, como já aconteceu em 2013, por exemplo, você não teria a mesma condenação, a mesma pena que foi dada para essas pessoas. Ou mesmo se fosse só para o Poder Executivo, também não teria o mesmo efeito. Mas como afeta eles, da mesma maneira quando eu critico o ministro do Supremo, eu não sou processado por calúnia ou difamação ou injúria, eu sou processado por atentado contra o Estado Democrático de Direito ou atentado contra as instituições, o Supremo também eleva as penas, né, de maneira casuística e até troca os tipos penais das condenações. Agora, eu discordo dos bolsonaristas quando eles isentam completamente Bolsonaro, os ministros bolsonaristas e os influenciadores bolsonaristas de qualquer responsabilidade. Para mim, aí sim, Bolsonaro, né, o Bolsonaro ele chamou os 3 comandantes das forças, né, e pediu apoio para dar um golpe de Estado e só não levou isso em frente porque o comandante do Exército disse que ia prender ele na hora, em flagrante, né, e aí o Bolsonaro afinou e recuou. Né? Então, ele sim tem responsabilidade por manipular essas pessoas, por incentivar essas pessoas, os acampamentos nos quartéis, a invasão aos 3 poderes. Bolsonaro, né, o Braga Neto, os ministros mais próximos e que estavam envolvidos de fato nessa trama, e influenciadores próximos e que estavam envolvidos de fato nessa trama, ele sim tem que ter essa condenação dura, pesada. Aquelas pessoas, eu acho assim, até conhecendo a história de algumas delas, são assim, pobres coitados que foram manipulados pelo Bolsonaro.